Como é bom chegar até você com o programa Gente de Fé. Esse programa que já estamos aí caminhando para o terceiro mês e já nesses 3 meses da volta do programa Gente de Fé, nós já temos contemplado as maravilhas de Deus na vida das pessoas. Não somente um Deus que realiza milagres, mas principalmente um Deus que caminha conosco. Esta é a intenção deste programa. Nós não estamos aqui apenas para proclamar um Deus que faz, mas principalmente um Deus que é companheiro de cada um de nós. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual a sua luta, eu só sei uma coisa, e esta é uma certeza: Deus está com você neste momento. No programa Gente de Fé de hoje, nós vamos conversar com uma mulher que sofreu um acidente. Ela é psicóloga, trabalha aqui no posto médico Padre Pio, mora em Cachoeira Paulista, é natural de Cachoeira Paulista. Convivendo com esta que nós vamos conversar hoje, se constata a alegria, se constata uma mulher que, mesmo vivendo o que ela viveu, se constata uma mulher que se abandona nas mãos de Deus. É com muita alegria que eu quero dar as boas-vindas a Renata Andréia Ribeiro. Renata, bem-vinda. Obrigada, Padre. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Como você está vendo, não sei se você já está vendo, mas eu gostaria que as câmeras já mostrassem abertas que a Renata está numa cadeira de rodas. Sim. Antes mesmo de você nos contar, Renata, nós estávamos conversando um pouquinho antes, que o seu nome é Renata Andréia Ribeiro. Sim, né? isso. Você se apresenta muitas vezes como Renata Ribeiro. Mas você está me contando assim que existem inclusive familiares, principalmente o seu pai, que gosta muito do Renata Andréia. Isso, meu pai adora porque foi uma homenagem ao meu avô, né? Então já começa por aí, então ele está amando a sua fala agora. Né? Qual que é o nome do seu pai? José. Seu José, vou tentar chamá-lo. Eu já conheço a Renata, chamo a Renata de Renata, mas vou tentar chamá-la de Renata Andréia em sua homenagem, viu? Renata Andréia. Oi. É diferente, mas é bom. É diferente ouvir isso, né? Mas quem era a Renata antes desta cadeira? Sim, padre. Então, a Renata realmente era a Renata Andréia do seu José Aparecido, né? Uma Renata humilde, muito simples, graças a Deus. Eu sou filha de pedreiro, com muito orgulho. Nunca tive vergonha disso. Andava abraçada com meu pai na rua, com a roupa toda suja. E quando eu fui, e tinha cheio de sonhos, só que assim, por ter uma vida muito simples, muito humilde, mas muito digna, graças a Deus, as pessoas diziam que era impossível eu fazer uma faculdade. Então a Renata era cheia de sonhos. A Renata queria se formar, a Renata queria ter um bom emprego, a Renata queria ser alguém na vida. Até mesmo para ter dignidade que ela já tinha, mas para poder dar o melhor para os seus pais e os seus irmãos, que são a minha razão de viver. Eu tenho 2 irmãos maravilhosos, 2 sobrinhos lindos e os meus pais que eu amo de paixão. A minha família realmente é o meu bem maior. Só que todo mundo desconfiava disso, né? Achava que a Renata não poderia ser essa pessoa. Por quê? Porque era simples, uma filha de pedreiro. Naquela época não tinha esses benefícios que hoje tem. Então, uma filha de pedreiro jamais estaria numa faculdade. E eu tracei uma meta na minha vida. Antes de casar, eu queria o meu álbum de... Todo mundo sonhava com o álbum de casamento. A Renata sempre sonhou com o álbum de formatura. Esse sempre foi o desejo da Renata. Então eu falava, eu corri de muitos noivados, de muitos casamentos, sempre gostei muito de namorar, mas namorava sério. Mas chegava na hora de noivar, a Renata corria. Por quê? Porque a Renata queria o álbum de formatura primeiro, antes do noivado. Então essa era a Renata, toda sonhadora, mas que queria realizar o seu sonho de ter uma vida melhor e de ser totalmente independente. Digamos, uma mulher independente e que não era para calar a boca de ninguém, padre, eu não tinha essa intenção. Mas era o desejo da Renata se tornar realizada. Primeiro,
a Renata profissional, a Renata pessoa, bem para depois ser a Renata esposa com filhos. Aí seria uma outra parte da história. E você com estes sonhos, você viveu a sua adolescência, a sua juventude, centralizada, focalizada nessa meta a ser batida. Você já tinha ali, porque eu disse no início que você é psicóloga, né? Sim. Que você cursou e se formou como psicóloga. Mas naquele tempo você tinha outras opções ou você já era focalizada, centralizada ali na psicologia? Não, eu sempre quis psicologia. Esse sempre foi um sonho, porque eu fiz magistério, depois eu quis a psicologia. Sempre foi meu sonho, fazer psicologia. Mas também era uma coisa assim, era muito difícil, tal, mas não impossível. Então, eu era focada mesmo na psicologia e vivendo, mas sabia que a faculdade era cara, que tinha muitas coisas, mas o meu foco mesmo sempre foi fazer psicologia. Por que a psicologia? Porque eu sempre me fascinei pelo ser humano, eu acredito no ser humano, eu acredito que a pessoa, a história de vida do outro, eu acho que é muito linda, padre. A pessoa tem muita coisa por trás. Isso antes de você cursar psicologia? Antes disso. Eu olhava para o outro e falava. Tanto é que eu queria até fazer psicologia jurídica. Porque eu acredito que as pessoas que estão atrás das grades não estão ali, não são todas, também não quero generalizar, mas assim, eu acredito que elas têm um para quê, tem uma história de vida que de repente as levou para lá. Só para que você explique para as pessoas que estão nos acompanhando, Sim. A psicologia jurídica, então quer dizer que existem vários tipos de áreas para a psicologia? Sim, a psicologia, graças a Deus, é bem ampla. Tem a psicologia clínica, a de instituição, organizacional, RH, jurídica, tem vários tipos. E eu gostava, tanto é que eu cheguei a fazer antes do acidente, porque antes do acidente eu não era cadeirante. Eu era uma pessoa normal, dita normal, então andava, corria, falava, tinha uma vida totalmente normal dentro dos padrões exigidos da sociedade. Voltando um pouquinho que o senhor me perguntou, era aquela menina familiar, namorava dentro de casa, super obediente aos pais, à família, assim, à sociedade. Nunca dei problemas nesse sentido, graças a Deus. Mas esse sonho porque eu olhava muita gente sofrendo e falava, meu Deus, eu quero poder ajudar. Então, por isso que veio a psicologia. Então, a forma de ajudar para mim era ser psicóloga. Esse era o meu sonho, esse era o meu objetivo desde lá atrás já. E você chegou lá? Graças a Deus, com certeza. E assim, padre, foi muito bonita essa trajetória porque, como eu disse, ninguém acreditava. E pelo fato de ninguém acreditar, quando eu passei na faculdade, a primeira pergunta que as pessoas me fizeram, ao invés dos parabéns, foi: Renata, quem vai pagar a tua faculdade? Ou seja, um preconceito aí por trás. Sim, eu também me emociono porque assim, né? Quando eu cheguei para o meu pai, toda feliz contando, meu pai ainda me falou, né? Me abraçou muito e me disse, né? Filha, o que você vai pagar por mês na faculdade, o seu pai praticamente não tira no mês, né? Então, tinha muito isso, mas mesmo assim, a fala dele, desde o início, ele falou assim, olha, só que eu não tenho dinheiro, mas o que você precisar, eu vou estar aqui. Assim foi com a minha mãe, que também me abraçou muito, chorou, porque a minha mãe, pela simplicidade, pela humildade, ainda achava que assim, pobre não estuda e mulher tem que casar e ficar dentro de casa. Então, eu ainda tive que viver isso com a minha mãe, que eu falava, não, mãe, mas comigo vai ser diferente. Essa era uma mentalidade que era incutida, digamos assim, no seu meio, era isso? Sim, no meu meio. Por quê? Por eu ser simples, né? E as minhas amigas também, porque todas as minhas amigas, a maioria delas, assim, elas não fizeram faculdade. E na família do meu pai, eu sou a única que sou graduada. Eu sou a única que tenho faculdade. Então, no meio que eu vivia, então era muito difícil fazer uma faculdade, não era para qualquer um. Então, quando eu passei, veio todo mundo perguntando, ao invés dos parabéns, era como você vai pagar. Isso é muito interessante você trazer, porque, infelizmente, esta realidade que você disse ainda é muito viva. Sim. Né? A pessoa, primeiro, de tudo que nós vemos em relação à mulher, né? O preconceito, todas essas coisas em relação à mulher. Depois, uma mulher humilde, pobre, ou seja, ela tem que acabar com seus sonhos, acabar com seus projetos, porque a vida dela é aquela e ela não pode crescer. E, infelizmente,
a sociedade, eu digo grande parte, não vou dizer a sociedade, mas grande parte da sociedade promove isso. Sim. Né? Nós temos experiência de ver muitas mulheres, muitas meninas que às vezes se submetem a não sonhar, sim, porque existe esse peso sobre elas da própria sociedade à sua volta. Sim. Né? Mas você chegou lá, né? Graças Você hoje é psicóloga. Como é que foi? Depois que você foi, falou, viveu toda essa realidade com seu pai, de ouvir do seu pai isso, depois de todo o curso, quais foram as dificuldades que você encontrou cursando a psicologia? Então, no início foi muito difícil, porque o primeiro ano de faculdade, eu já vi que não seria fácil. Realmente, não seria fácil terminar a faculdade, porque como pagar? Aí, no primeiro ano, eu me submeti a muitas coisas. Tipo, a minha avó paterna, que tem uma presença muito grande na minha vida, infelizmente hoje não está mais comigo, mas eu trago no meu coração, me ajudou muito. Então, a gente fazia pizza, a gente fazia chá beneficente, eu faço crochê, eu amo crochê, então eu fazia crochê de madrugada para vender. A gente vendeu muita coisa. Eu fazia faxina na casa das pessoas, tudo para ter curso, para ter dinheiro, né, para recursos para poder fazer a faculdade. Então, no primeiro ano foi muito difícil. Aí, ao término do primeiro ano, aí eu fiquei naquela situação. Não tem mais como. Agora é só um milagre. E esse milagre veio, padre. Com a graça de Deus. Você falou, desculpa te cortar, você Sim. falou no milagre. Sim. Eu não tinha ainda feito essa pergunta. Onde é que estava Deus em tudo isso? Então, Deus, ele sempre foi muito presente na minha vida, embora a gente, como eu, sendo barulhenta, muitas vezes não enxerga, né? Mas Deus, assim, ele se fez presente nesse tempo todo que eu perguntava, mas toda vez que eu falava, vou desistir, vinha alguma coisa. Tinha uma encomenda de crochê. A minha avó falava assim, vamos fazer uma pizza. Alguém falava alguma coisa e eu comprava a ideia e dava certo, as pessoas ajudavam. Aí no término do primeiro ano, aí eu falei, não dá mais, agora tem que desistir. Aí surgiu a oportunidade do crédito educativo. Aí chegou, eu falei assim, pronto, é a minha solução, né? Aí fui, levei toda a documentação e tal. Chegou lá a hora, o que acontece? Já tinha 7 vagas e as 7 vagas já tinham sido preenchidas. Quer dizer, a minha situação ainda não era a mais miserável de todas. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Vou ter que trancar. Nisso eu fui para a capela, na Unisal, chorei muito na capela, chorei muito e falei para Nossa Senhora. Falei, minha Nossa Senhora, a senhora sabe que se eu não conseguir esse crédito educativo, eu vou ter que me formar, eu vou ter que parar, eu vou ter que cortar o meu sonho. Eu não vou poder ir adiante. E chorando muito e conversando muito com Nossa Senhora Aparecida, na qual eu sou devota, eu dizia muito a ela, se eu não vier esse crédito educativo, eu não vou conseguir. Aí está Deus. Saí da capela, 2 dias depois, a assistente social me chamou e me falou, você foi chamada, você precisa só apresentar toda a documentação. Eu falei, não é difícil, está aqui. Toda a documentação, ali eu vi a mão de Deus, que era para eu continuar a faculdade. Fui contemplada com crédito e terminei minha faculdade sem pagar nada assim, né? Só com os outros gastos, que daí era mais fácil. Ou seja, um Deus que abre estas portas, mas ao mesmo tempo este Deus que, abrindo as portas, ele pode ter te levado a não entender o porquê ou para que ele queria que você fosse psicóloga. Sim. Porque você se formou e apareceu essa cadeira. Como é que foi isso? Então, é a outra fase da minha vida que é assim, né? Porque eu me formei em 99 e o acidente foi em 2000. E eu tinha feito um planejamento. Ou seja, pouco tempo depois que você estava formada. O meu baile de formatura foi dia 28 de janeiro. O meu baile foi dia 28 de janeiro e eu sou presidente dia 4 de março, um mês e pouquinho após. Sim. Então, foi uma loucura. Por quê? Porque, como foi em 99, eu lembro daquela expectativa de todo mundo para o ano de 2000. Todo mundo falava, no ano de 2000 vai acontecer isso, aquilo, aquele outro. Não foi diferente com a Renata. Ano de 2000 para a Renata ia se casar, a Renata ia morar fora, a Renata ia começar a trabalhar como psicóloga, ia dar tudo e mais um pouco para os pais e para os irmãos. A Renata ia viver. Para mim, 2000 era o ano.
tão sonhado ano. Enfim, formada, agora posso casar, agora posso ter o álbum de formatura e posso ter o álbum de casamento, posso ter tudo. Então, 2000 para a Renata era o ano. Então, só que veio o acidente. Como é que foi esse acidente? No dia 4 de... 4 de março. 4 de março. 4 de março de 2000. Eu estava indo para Ubatuba com a família do rapaz que eu namorava na época. Ele não estava no carro, estava a família dele. E nós fomos quase dentro de Ubatuba, uma curva, nós já estaríamos em Ubatuba. Segundo o motorista, né, o irmão dele, o carro perdeu o freio e capotou. Eu só me lembro, Nossa Senhora, como sempre, a hora estava brincando com no caso, minha sobrinha, né, na época, estava brincando com ela, quando eu olhei, a mãe dele gritou, Nossa Senhora, para esse carro. Aí eu olhei, a hora que eu olhei, a gente estava descendo, em alta velocidade, um carro subindo, e ele falou, o freio acabou. Aí, nisso, a esposa dele puxou o freio de mão, o carro rodopiou e foi para a ribanceira. Ou seja, no carro estava você e esse tio desse rapaz? Não, no caso estava o irmão dele, o irmão com a dirigindo, esposa, com a esposa estava e na a frente, filhinha. Isso, não, então, estava na frente, estava o irmão, a cunhada, no caso, eu atrás dela, a menina no meio e, no caso, na época, a minha sogra do lado. Entendi. Então, nós estaríamos nós 5 ali. Os 2 na frente com cintos e nós 3 atrás sem cinto. Inclusive, a menina, eu estava brincando com ela. Ela estava com a cabeça no colo da avó e com as perninhas em mim e eu brincando com ela. Ou seja, nós não podemos dizer, então, que foi imprudência do motorista. Foi uma falha mecânica. Sim, segundo... Faltou o freio. Faltou o freio, né? As pessoas comentam alguma coisa de ter puxado o freio de mão, mas assim, eu não culpo ninguém, padre, porque eu acho que o que tem que acontecer, acontece. Que estávamos todos ali, né? E eu fui jogada para fora, segundo os bombeiros, que depois vieram na minha casa me ver, porque eram amigos do meu pai. Na hora depois... você apagou? Não apaguei. Aí o grande milagre também. Eu só vi o carro voando, foi como se o carro estivesse voando, capotou algumas vezes, aí eu não lembro nada mesmo. Eu só lembro a hora que eu acordei no chão, a hora que eu acordei, eu tentei levantar. A hora que eu levantei, eu não sentia minhas pernas. Quando eu não senti minhas pernas, eu falei, nossa, alguma coisa aconteceu. Você estava machucada, ensanguentada ou não? Toda machucada. Só que assim, com um tombo, porque o carro, segundo eles, deram algumas... capotou várias vezes, eu fui lançada para fora. Nisso, eu fraturei 2 vértebras da coluna, 8 costelas, perfurei o pulmão e assim, muita coisa, me deu uma hemorragia muito grande, que eu sangrava muito. Você, como você está dizendo, né? Você quebrou 2 vértebras, fraturou, tal. Mas tem uma pessoa que viveu um pouco de perto toda essa situação. Sim. Essa pessoa quer falar com a gente agora. Eu sou Gisele, prima da Renata, prima irmã da Renata. Eu estava no hospital de Taubaté quando a ambulância chegou, eu estava aguardando a chegada dela. E quando ela foi retirada da ambulância, imediatamente eu tive o primeiro contato com ela, porque não tinha ninguém nesse momento. E ver a Renata naquela situação foi uma dor muito grande, muito grande. Ela estava numa maca de madeira, dura, fria, mas dentro dela, no olho dela, ainda tinha muita esperança. E eu vi que a situação dela era muito grave. Foram horas de espera até que ela foi transferida para um quarto e até que o médico chegasse, eles estavam analisando o laudo dela e eu naquela angústia e olhando para o olhinho da Renata e ela firme, segurando na minha mão, Gi, vai dar tudo certo. Até que o médico chegou, me chamou num canto para conversar e disse que o caso dela era gravíssimo e que as chances dela de vida eram pouquíssimas. Eu entrei em desespero muito grande, porque eu estava naquele momento com ela e ela ali falando para mim, Gi, vai dar certo, vai dar certo. E eu sabendo que o médico tinha acabado de me dizer que não, que as chances dela eram realmente poucas, eles não tinham esperança no caso dela. E eu via a esperança no olho dela e do lado do médico eu via, é o fim. Então foi um momento de muita dor, um momento que realmente eu pude ver a fé da Renata. Renata, e quanto aos procedimentos médicos, você chega no hospital, como a Gisele trouxe para você, neste primeiro momento no hospital, você ainda estava
consciente, você lembrava de tudo? Como é que foi isso? Depois que você foi resgatada, chega até o hospital, esse primeiro momento, ainda você não sabia nada do que tinha acontecido com você. Como é que foi chegar lá? O que você lembra dali, daquele momento? Então, padre, graças a Deus eu fiquei muito, muito lúcida. E antes do que a Gisele me esperou em Ubatuba, a Gisele me esperou em Taubaté. Primeiro eu fui para Ubatuba, porque como era mais próximo de Ubatuba, os primeiros socorros foram em Ubatuba. E foi lá que, assim, que eu vivi, contemplei o primeiro milagre, o grande milagre de Deus. Por quê? Porque eu cheguei consciente, graças a Deus, e como eu falei há pouco, eu tive muito sangramento, né, hemorragia, devido às 8 costelas que foram fraturadas. Foram 8 costelas fraturadas. E essas costelas perfuraram o pulmão. Entendi. Então, eles tiveram que fazer uma cirurgia de urgência. Mas mesmo com essas perfurações, você ainda estava lúcida? Lúcida, o tempo todo lúcida. Eu fiquei lúcida e com muito sangramento. Aí eu vi aquela movimentação toda dentro do hospital, todo mundo falando, mas ela precisa fazer uma cirurgia de emergência, que a gente precisa abrir para saber o que, até então ninguém sabia o que tinha lesionado em mim, o que tinha causado. E precisava que a família dele assinasse, porque era uma cirurgia que corria risco de não voltar. A família de quem? Do meu namorado na época. Era eles? Eles que estavam comigo ali. Isso em Ubatuba? Isso em Ubatuba. Só que eles não quiseram, assim, infelizmente eles já pecaram ali. Eles não quiseram assinar nada. Entendi. Precisava da autorização deles. Então eu vi aquela movimentação toda no hospital. E como a minha família era de Cachoeira, ia demorar muito para chegar, porque era sábado de carnaval. Então eu vi todo mundo movimentando. Aí eu vi a hora que a enfermeira chegou, muito nervosa, e falou assim: doutor, a família dela não, vai demorar para chegar e a família dele não quer assinar. O que nós vamos fazer? Aí eu peguei, graças a Deus, agradeço muito a Deus por estar lúcida, embora perdendo muito sangue. Foi aonde eu falei, doutor, nem falei doutor, porque eu estava assim, eu olhei para ele, ficou todo mundo apavorado, eu falei assim, moço, ele me olhou, eu falei assim, se eu fizer a cirurgia, eu corro risco de morrer? Ele só fez assim. Eu falei, se eu não fizer, eu vou morrer? Ele fez assim. Aí eu falei, doutor, não falei doutor, falei, moço, eu autorizo. Eu sou de maior e eu autorizo. Se a minha família chegar aqui e eu estiver morta, diz que eu optei pela vida. Porque foi ali que eu senti o primeiro grande milagre de Deus. Porque mesmo diante de tantas dores, toda quebrada, eu consegui enxergar Deus ali. Porque eu fiquei lúcida o tempo todo. Eu ouvia todo mundo falando da gravidade do meu problema. Não que eu ficaria sem andar, não isso. Mas que tinha que fazer alguma coisa que não morreria. Do acidente em si. Aí foi onde eu falei, doutor, não, falei, pode, só para pedir isso, pelo amor de Deus, a hora que a minha família chegar, provavelmente quem vai vir é meu pai, junto com meus tios. Meu pai é cardíaco, ainda tive todo esse cuidado, meu pai é cardíaco. Cuidado para falar com ele. Se eu chegar e eu estiver morta, fala que eu optei pela vida, mas que eu quis ter mais uma chance. Eu mesmo quis assinar. Daí ficou todo mundo olhando para mim, assim, tipo assim, como? Eu falei assim, doutor... errei aqui. Doutor... Sim, gente, é o doutor. Sim, não, é doutor. Naquela hora você não falou, mas não, aqui não você falei, está dizendo. sim. Aí na hora eu peguei e falei assim, então só quero isso. A hora que chegar, só fala com cuidado com o meu pai, para poder... Ele é cardíaco, para não ter problema nenhum. E depois, eles correram comigo para a sala de cirurgia. Quando eu acordei, meu pai estava do meu lado, chorando muito, e me disse, filha, que passeio é esse? Falei, pai, calma, vai ficar tudo bem. Isso já em Taubaté? Ubatuba. Isso em Ubatuba. Em Ubatuba. Então, você fez a cirurgia ali, Sim. mesmo em Ubatuba. Sim. Nesse ínterim em que você entrou para fazer a cirurgia, se responsabilizando pelas consequências, Sim. consciente de tudo que você estava vivendo, chegou o seu pai. Sim, chegou meu pai. Sozinho chegou com mais... Chegou meu pai, mas meus tios. Mas como eu estava recém-operada, só meu pai pôde entrar. Veja a gravidade disso, que a Renata Andréia está nos relatando. Um sonho, não somente um sonho, mas a necessidade de provar que poderia acontecer este sonho. Se forma, aquilo que era impossível, não por causa do acidente, mas aquilo que seria impossível por causa das condições financeiras, por causa do meio em que ela vivia, consegue a formatura,
se forma psicóloga, chega até este sonho. Poucos meses, nem 2 meses depois da sua formatura, vem este acidente, que ainda não tinham dado para ela toda a consequência como nós estamos vendo a Renata aqui. Qual é a sua motivação em viver? Veja a Renata. Ali, como ela bem disse, doutor, se meus pais chegarem e eu tiver morrido, diga a eles que eu optei pela vida. Quais são os motivos de você continuar vivendo? Eu tenho certeza que se você pensar bem, muito mais motivos de continuar vivendo você terá do que motivos de tirar a sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com a continuidade do testemunho da Renata Andréia. Quais são os motivos que você tem para viver? Quais são os motivos que você tem para morrer, para tirar a sua própria vida? Nós estamos conversando hoje com a Renata Andréia, psicóloga de Cachoeira Paulista, que sofreu um acidente, tornou-se cadeirante, tem uma companheira inseparável agora, a amiga vermelha, que é a cadeira dela. Mas quais são os seus motivos para continuar vivendo ou quais são os seus motivos para tirar a sua própria vida? Antes de nós continuarmos com o testemunho da Renata, eu quero convidar você que está nos acompanhando agora. Qual é a sua história? Qual é o seu testemunho? Repito, não é simplesmente ou somente falar que você conseguiu um grande milagre. Não é isso que nós queremos. Nós queremos saber qual é a sua fé, mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo que você esteja como a Renata, em cima de uma cadeira de rodas. Qual é a sua fé? Mande para nós, conte-nos um pouco do seu testemunho pelo e-mail gentedefé@cançãonova.com, gentedefé@cançãonova.com. Ou se você quiser também entrar no Facebook, lá na nossa página, curtir a nossa página, dar a sua sugestão, fazer o seu comentário, dar o seu joinha lá, facebook.com/gentedefécn, facebook.com/gentedefécn. Nós vamos ficar muito felizes em receber o seu comentário, em receber a sua interatividade conosco. Renata Andréia, você viveu essa situação, passou por esse momento, foi submetida a uma cirurgia, se responsabilizou porque você tinha optado ali pela vida. Sim. Chegou o seu pai, e aí? Você ficou em Ubatuba? Para onde é que você foi? Quais foram depois a continuidade daquilo que você viveu naquele tempo? Então, quando eu acordei em Ubatuba, eu vi meu pai chorando muito, eu também chorei, disse que ia ficar tudo bem, só que nós estávamos na Santa Casa de Ubatuba, aí lá não tinha muito recurso. Aí fui transferida com urgência para Taubaté, ficaram tentando vaga, conseguiram em Taubaté, aí eu fui transferida para Taubaté, porque lá que poderia fazer todos os exames necessários para saber de fato o que tinha acontecido comigo. Sabia até então que tinha uma gravidade muito grande, porque eu não mexia minhas pernas, a hemorragia, que foi sanada naquele momento com a cirurgia, mas o que mais tinha quebrado foi em Ubatuba, que a gente veio a saber depois. Aí depois você fez ali uma tomografia, com certeza, para saber tudo o que tinha acontecido. Quanto tempo você ficou ali em Taubaté? Então, em Taubaté eu fiquei 32 dias internado. 32 dias internado em Taubaté. E assim, que também foi um outro grande milagre, onde eu pude constatar também a presença de Deus. Porque quando eu cheguei no hospital, ninguém me dava vida. Depois as pessoas comentando. Hoje eu estou relatando agora o que as pessoas comentavam. Porque eu fiquei na UTI e as pessoas chegavam até mim e choravam muito. E eu rindo. Eu falava, gente, que povo doido. O povo na UTI? O povo doido vem aqui só para chorar. Eu recebendo todo mundo, rindo, E todo mundo assim chorando muito. Aí depois, quando eu estava em casa, eu fiquei sabendo que os médicos me desenganaram e me disseram que eu não sairia viva do hospital. Se eu saísse,
eu sairia com 6 ou 9 meses. E Deus me tirou do hospital com 32 dias, a ponto da médica me dizer: Renata, o ano que vem, se você estiver bem, faça uma festa, porque aqui ninguém entende o que aconteceu com você. Os médicos não sabiam. Não, eles não sabiam. Ou, vamos dizer, não vou dizer os médicos, a ciência não A sabia. ciência não sabia. Que não é que o médico não tenha fé também. Sim. Conheço, inclusive, muitos médicos, homens e mulheres de fé também. Sim. Mas a ciência não explicava. Não. Quando foi que você soube que tinha afetado a sua parte motora, que você não iria mais andar? Foi no hospital ainda? Foi no hospital, porque logo após sair da UTI, aí começaram uma visita das fisioterapeutas, aí o pessoal começou a vir, movimentar, aí foram falando com jeitinho. Mas logo de cara eles não me falaram a gravidade, eles me falaram que eu era muito nova, então que tinha tido, não teve secção total da vértebra, então eu poderia andar, tal, mas tinha afetado. E com isso foram conversando comigo e até então eu estava calma. Mas assim, quando eu tentava mexer e não conseguia, vinha um desespero. Muito desespero, porque assim, você vê que alguma coisa além está acontecendo, né? Mas ninguém me falava com certeza, com exatidão o que era. Então, muitas vezes eu via a minha companheira de quarto, que também tinha tido uma lesão como a minha, caminhando, e eu não. Então, várias vezes ali também, e eu falo muito do meu pai, a minha mãe fica até um pouco enciumada, mas não é porque o meu pai estava comigo. O meu pai ficou os 32 dias internado comigo. E como eles achavam que eu ia morrer, eles liberaram para o meu pai entrar. Então, o meu pai participou de todo o tempo comigo. E eu lembro de um momento assim que até hoje eu fico muito emocionada, que quando eu vi essa companheira andando, eu falava assim: pai, se eu estou viva, é porque o Senhor, é pelo Senhor. Eu sabia disso. Se eu estou viva, foi pelo Senhor. Então, pede para Deus para eu voltar a andar. Porque se o Senhor pedir, Ele vai te ouvir. Aí meu pai, em lágrimas, falou para mim assim: filha, tudo que eu pedi para Deus quando eu soube do seu acidente foi que Ele deixasse você viva. E Ele deixou. Andar é consequência. Então, calma, vamos rezar. Me abraçou e começou a rezar comigo, a ponto de todos os enfermeiros que estavam ali começar a chorar também. Porque foi isso que foi me impulsionando, sabe, padre? Eu vi que eu tinha um homem de fé, um homem simples, humilde, pedreiro, mas de uma fé imensa. E que, se Deus me permite, é o meu anjo da guarda aqui na terra. Que Ele me falou as melhores palavras, as mais sábias, nas horas mais difíceis da minha vida. Como é bom você poder dizer que tem um homem de fé que não basta, não precisa estudar, não precisa ter a ciência, a técnica, basta ter a vida e o coração aberto. Sim. E como este homem usou de sabedoria com você ali naquele momento. Sim. Porque ali você, me desculpa dizer, ali você fez uma apelação com ele. Sim. Pai, se eu estou aqui é porque o Senhor pediu, então peça que eu ande. Ele falou: filha, eu pedi que você estivesse viva. Ou seja, o máximo ele pediu. Sim. Né? E Deus tinha concedido a ele ali, porque viu o coração daquele homem. Né? E como foi para você depois ter o veredito que realmente você não seria diferente a partir de agora? Sim, foi muito difícil, padre, mas foi esse homem de fé, essa mãe de fé, esses irmãos de fé, esses amigos, essa família que eu tive, que me ajudou a andar. Foi eles que me ajudaram a andar além das pernas, que eu comecei a entender isso, que se andava além das pernas, porque até então foi muito difícil. E eu não vou ser hipócrita de falar que eu não briguei com Deus, que eu não fiquei com raiva de Deus, que eu não questionei Deus, que eu não perguntei inúmeras vezes para Deus por que eu. Perguntei. Isso é algo muito comum. Sim. E algo muito, podemos dizer, de alguém que tem intimidade. Sim. Porque alguém que não tem intimidade com Deus não pergunta para Ele. A própria Virgem Maria, vamos dar o exemplo da Virgem Maria, ela perguntou: mas o seu anjo, desculpa, vamos dizer assim, o seu anjo, mas como isso vai acontecer se eu não conheço o homem? Ou seja,
prova de alguém que não está duvidando, mas está questionando. Sim. Né? A dúvida significa, o senhor não pode mesmo fazer isso. Mas a pergunta é, por que o senhor vai fazer isso? É completamente diferente. Essa era a sua maneira de perguntar. Sim, e eu perguntava o tempo todo. Mas o tempo todo eu percebia porque assim, as pessoas chegavam chorando no quarto. Aí daqui a pouco eu olhava assim, Rê, a gente tinha medo de não ver o seu sorriso está no rosto. Eu tinha uma bolsinha de batom que ficava comigo do lado na UTI, que eu fiquei de frente com o relógio. Quando eu sabia que 3 horas era o horário da visita, eu falava para as enfermeiras, tira tubo, tira tudo que eu estava lá, que eu queria passar batom. Porque as visitas iam chegar. Ia chegar, então eu queria. Então, a Deus foi mostrando o tempo todo que eu não estava sozinha. E no dia a dia também foi assim. Eu vi as pessoas me visitando, paralisou a cidade, as pessoas me ajudaram muito. Pessoas que eu nunca conheci, que eu nunca tinha visto na minha vida, padre. Quando eu comecei a sair na rua, né, ainda com raiva da cadeira de rodas, sabendo que... Pessoa, oi, você é Renata? Sim, estou rezando por você, estou orando por você. Isso foi o alimento. Isso que me ajudou a superar quando eu soube de fato que o meu quadro pela segunda medicina era irreversível. Mas que eu ainda tenho fé em Deus, que Deus pode tudo, não teve uma secção total. Sim. Então, para Deus, tudo ainda pode acontecer. E voltando para casa, saindo do hospital, voltando para casa, toda uma adaptação que precisava ser feita. Sim. Não somente uma adaptação, mas também uma adaptação física, ou seja, no ambiente, mas também uma adaptação em você, uma adaptação nos seus familiares. Como é que foi isso para você? Voltar para casa diferente de quando você saiu de lá. Foi muito triste e muito difícil, padre, porque o Renan, o meu irmão menor, ele foi me ver no hospital, porque liberaram a entrada dele, porque eles achavam que eu não voltaria para casa. Né? Então, quando o Renan me viu no hospital, eu chorei muito e falei para ele, né? Eu tenho o hábito de chamá-lo de filho. Aí, a hora que eu vi ele desesperado, e eu com toda cheia de coisa, né? Aí eu falei, filho, quando eu for para casa, fica calmo, quando a mãe for para casa, a mãe não vai assim. Eu vou para casa bem. E eu fui para casa, a minha sala se tornou uma sala de hospital. Cama hospitalar, soro, tudo. E o Renan sempre foi a minha vida. E o Renan chegava da escola, ele entrava, ele me via na sala, ele voltava correndo para não me ver. E depois ele disse para um primo meu, como que a pessoa pode vir para casa do mesmo jeito que ela saiu do hospital? Então, ouvir aquilo e ver... E as pessoas também, padre, infelizmente tem algumas pessoas que são maldosas. Tinha umas pessoas que chegavam e falavam, você tem que acostumar com isso mesmo, você nunca mais vai melhorar. Então, essa triste realidade do olhar preconceituoso das pessoas que iam me visitar, das pessoas que estavam na minha casa mesmo, que me falavam que a casa estava lotada naquele momento, mas que passando algum tempo não estariam mais ali comigo, que todo mundo ia me abandonar, só ficaria os meus pais se ficassem. Então, tudo isso eu ouvi. Então, foi muito triste voltar para casa. Essa realidade de sair de casa andando e voltar sem andar é muito ruim. Essa tristeza você conseguiu superar logo ou não? Como é que foi conviver com essa tristeza do primeiro contato ali? Demorou um pouquinho, padre. Eu confesso que eu fiquei assim, bem depressiva, eu acho quase 2 anos e meio. Porque após todo esse processo, entrar em casa, voltar... Ainda teve o término do namoro, porque 10 meses depois, esse homem que me levaria para o altar, ele rompeu o relacionamento comigo. Então, assim, mas graças a Deus, esse homem de fé, foi baseado nesse homem de fé, que é o meu pai, que eu consegui dar uma resposta diferente em aceitar esse rompimento e ver que a vida tinha mais. Mas mesmo assim foi muito difícil. Então, eu fiquei... praticamente 2 anos e meio, sofrendo muito, até mesmo porque eu emagreci. Me imagina uns 20 quilos, 30 mais magra que isso, porque eu fiquei muito magra mesmo. Então, era lidar com muitas perdas. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, quando você encontrar com uma pessoa com câncer, respeite-a. Quando ela está, um fio de cabelo dela estiver caindo, porque você não imagina a dor que é a perda de um fio de cabelo. Porque eu passei por isso, meu cabelo era na cintura. Quando cortaram o meu cabelo no acidente para poder cuidar de mim,
porque todo mundo tinha que me pegar em broco, porque eu estava toda quebrada, eu quase morri. Então, respeite a dor do outro, mesmo que você não entenda, mesmo que você não saiba, porque você não sabe mesmo. Mas tenta entender, coisa que, infelizmente, muita gente não teve essa prudência comigo. Respeito. Eu acho que é uma palavra que precisa ser muito bem amadurecida ainda em muitas pessoas. Sim. Porque não é apenas uma cadeira, mas é uma história. Não é apenas o fato de não ter o movimento, mas é uma marca profunda. Sim. E muitas vezes esta palavra, respeito, como falta ainda em muitas pessoas. Demais. O simples respeito, por exemplo, tem ali uma vaga para cadeirantes, num estacionamento. Que falta de respeito para alguém que não é cadeirante, colocar naquela vaga. Tem ali, não é que você tem prioridades porque você é melhor. Você tem prioridades porque você tem uma marca na tua história. E que falta de respeito das pessoas, que preconceito por parte das pessoas. Mas hoje você prova para todos aqueles que quiserem ver e ouvir com um sorriso nos lábios, que você superou. Você superou tudo isso. Você hoje está com a sua amiga, a cadeira, Eu costumo dizer dessa forma para você, nós nos conhecemos já. Eu costumo dizer que não é um peso, é a sua amiga, E que você consegue conviver, porque você trabalha, você tem o seu carro, você dirige, você tem aquelas situações que você precisa de ajuda de alguém, mas você consegue superar muita coisa. Sim. Para provar para todas essas pessoas que não têm respeito, que é possível. Sim. Como é que você convive com a falta de respeito? Hoje eu consigo ver que a falta de respeito é mais o problema do outro, não meu. Embora isso me doa muito, embora eu sinto muito isso. Mas eu consigo enxergar que você ter fé, ter amor, você consegue enxergar um pouco mais além. Você fica chateado com o outro, você fica com raiva, mas você consegue identificar. O problema é dele, não é meu. Como o senhor falou, uma coisa, infelizmente, que acaba sendo um pouco cultural, não vamos generalizar. Mas as pessoas fazem isso. Então, hoje, embora seja difícil, eu busco entender. E você teve que trabalhar, você teve que parar de trabalhar. Como é que ficou a sua vida profissional? Aquele sonho daquela menina do interior de São Paulo, que não poderia por causa que a sociedade não apoiava. Como é que é hoje? Você, uma profissional na área da psicologia, como é que é? Como é que é o seu trabalho? Você pôde trabalhar, você teve que se aposentar? O que aconteceu na sua área profissional? Tá, eu só vou fazer um breve resumo do que aconteceu antes. Eu fiquei quase 2 anos e meio em depressão e no Dia das Mães, em 2003, eu tive uma perda muito grande. Eu perdi um primo irmão, que o Nando sempre foi tudo para mim. Me ajudou muito também a me formar, a ser quem eu sou hoje. E ele sofreu um acidente de carro que foi fatal. Então, perante aquele caixão lacrado, em lágrimas, eu falei para mim e para ele. E conversei muito com Deus, que eu precisava dar uma resposta diferente na minha vida. Eu não podia mais ficar presa a essa cadeira de roda. Eu precisava voltar a viver, porque o Nando não teve a sorte que eu tive. O Nando tinha 30 anos e não conseguiu viver. Eu tinha 24 e Deus me deu. Eu renasci. Porque eu sou um milagre de Deus. Eu pude tocar nesse milagre, eu pude sentir isso. E diante daquele caixão lacrado, horrível, eu falei, eu preciso dar mais. Só que, como a gente falou há pouco, o preconceito, a falta de respeito, ela nos limita, ela nos paralisa.
E ela me paralisou esses 2 anos e meio. E eu comecei a questionar Deus mais uma vez. Senhor, como que eu vou voltar a trabalhar? Não tem como eu voltar a trabalhar. Quem que vai querer ser atendida pela Renata? Entre a Renata e o Padre Anderson, entre a Renata e a Maria, todo mundo vai querer alguém que anda. Ninguém vai querer a Renata, porque a Renata é cadeirante. Porque as pessoas me passavam isso. E mais uma vez, Deus foi muito concreto comigo, Padre. Ele me enviou, eu estava em casa, chorando muito, fazendo esses questionamentos a Deus. Quando eu recebi uma ligação aqui da Canção Nova, uma amiga me falando psicóloga, que um colaborador na época tinha sofrido um acidente e tinha perdido um membro, e que não aceitava ser atendido por mais ninguém. Por uma psicóloga dita normal, porque ela não entenderia. Aí ela me ligou. Aí eu aceitei o desafio e vim. Isso foi um marco da minha vida. O segundo marco também, né? Segundo, terceiro, não sei, já perdi as contas. Já foram mas, muitos assim, marcos da minha vida. Mas assim, aí eu vim, comecei esse trabalho com ele, que me edificou muito, porque depois eu tive o prazer de encontrá-lo na rua. Ele não saía de casa e me falar, bom dia, Rê. Num sol lindo, que eu estava indo para a missa, que eu chorei a missa inteira agradecendo a Deus. Aí, com isso, voltei a trabalhar, comecei voluntariado aqui na Canção Nova, e até isso a nossa lei também é falha. Fiquei como voluntária aqui até 2005, aí veio a contratação. Só que eu não podia, antes da contratação, perdão. Aí comecei a fazer meu trabalho normal. Aí vieram me avisar que eu não podia ser voluntária, porque uma pessoa aposentada por invalidez não pode nem ser voluntária. Ela tem que ficar dentro de casa, em depressão, chorando. Então eu tive que optar. E mais uma vez foi Deus, Nossa Senhora, minha família, algumas pessoas, em especial meu irmão Rondinelli, que foi o que ficou do meu lado. Porque todo mundo foi contra, porque a Renata tinha que trocar o certo pelo duvidoso. A Renata tinha um salário garantido, 1,5 salário garantido todo mês. E a Renata trocaria esse salário por um sonho, que era voltar a trabalhar. E a Renata deu esse passo na fé. Porque hoje eu estou trabalhando, Padre, mas como as pessoas dizem, você está na cota. Não, eu não estou na cota. Eu estou trabalhando porque eu faço jus ao meu trabalho. Eu estudo, caso por caso. Eu sou comprometida, eu tenho responsabilidade. Eu me entrego e estou ali pronta para ouvir o sagrado que o outro me confia. Eu sou responsável. Eu não estou dentro de uma cota. Eu sou capaz. E isso eu sei. E eu sei que, como todas as pessoas, amanhã eu posso estar desempregada se eu não fizer jus ao trabalho que eu faço hoje. Mas louvado seja Deus, para a honra e glória dEle. A minha fila de espera no posto médico, Padre Pio, é imensa. Desmistificando tudo aquilo que eu falei atrás. Ninguém gostaria de ser atendida pela Renata. E hoje, para a honra e glória do Senhor, muita gente quer ser atendida por mim. Por isso que este programa tanto me ajuda, né? Porque são testemunhos como o seu, que com certeza me ajudam e ajuda a você que está nos acompanhando agora. A Renata, com esta cadeira, não paralisou. Ela só teve que entender que ela tinha que caminhar de outra forma. Ela não foi paralisada, como você bem disse. E quantas pessoas, por motivos tão pequenos e às vezes tão insignificantes, se sentem paralisados. Levante. Levante. Me faz lembrar aquela passagem de Jesus na piscina de Siloé, com aquele homem que há 38 anos estava ali. Chegou a salvação para ele. E Jesus perguntou, queres ser curado? Ele falou, mas Senhor, fulano, beltrano, não consigo, não me leva, colocou a culpa nos outros. O que Jesus disse? Pega a tua cama e anda. Pega a sua cadeira, Renata, e anda.
pega aquilo que te paralisa e anda. Renata, eu quero te agradecer muito. Claro que teríamos tantas outras coisas para falar, mas eu quero te agradecer por nos dar este testemunho. Como é bom ouvir de você, como é bom ouvir esse testemunho de que essa cadeira não te paralisou. Você hoje exerce a sua profissão, você a exerce muito bem. Como você disse, existe uma fila de espera e eu acho que agora vai aumentar, né? Porque nós não estamos apenas diante de uma profissional. Nós estamos diante de uma pessoa que estudou para entender as pessoas e por isso pode ajudar, não só com a psicologia, mas com a sua própria vida. Faça o mesmo você. Faça o mesmo. Levante primeiramente. Não dê motivos para que você perca a sua vida. Assuma os riscos de viver. O programa Gente de Fé é feito dessa maneira, de pessoas que acreditam muito mais do que nos milagres que Deus pode fazer, acredita num Deus que permanece sempre ao nosso lado. Renata, Deus te abençoe. Amém. E a você também. Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Sou grata a Deus pela minha família, meu bem maior, pelos valiosos amigos, pelo meu trabalho que me dá dignidade e a graça de conquistar as minhas coisas, de ajudar as pessoas que a mim confiam o seu sagrado. Louvado seja Deus por eu ter a graça de ser uma mulher renascida, que passa por muitas dificuldades e tribulações, mas tudo isso vivido em Deus e a vitória de cada dia. Dei para a minha vida uma resposta diferente e tenho a certeza do imenso amor de Deus, este que me sustenta e cuida de mim. CançãoNovaPlay.com. Assine já!